Ela é uma referência instantânea, unânime, quando o assunto é separação de banda. Na verdade, quando o assunto é qualquer treta. Quer ver só? A Glória foi a Yoko Ono do Sepultura, sobre a esposa de Max Cavalera. Então parece que a mulher do Dado seria uma espécie de Yoko Ono da Legião, sobre uma treta entre Fernanda Villa-Lobos e Renato Russo. A Alexandra não seria a Yoko Ono dos Raimundos? Sobre ela ter levado Rodolfo à conversão. A Yoko Ono do Charlie Brown não era a mulher do Chorão, e sim o próprio Chorão. Mas enfim, cara, a fama dessa mulher é pior que a do demônio, não é mesmo? Mas cara, ela foi tudo isso mesmo? Os Beatles acabaram mesmo por causa dela? Com a ajuda desse lançamento aqui, eu conto nesse vídeo detalhes inéditos sobre o fim dos Beatles. E você vai rever os seus conceitos sobre Yoko Ono. All You Need Is Love, a história oral do fim dos Beatles, chegou ao Brasil pela editora Belas Letras. Se você é daqueles que tem tudo sobre os Beatles, precisa ter esse aqui também. Se você ainda não tem nada, é um livro ótimo para começar. Ele foi escrito pelo jornalista Steve Gaines, junto de Peter Brown, que foi assistente pessoal e amigo dos Beatles. São mais de 30 entrevistas que abordam tão somente o fim da banda. Gente como Yoko Ono, Cynthia Lennon, Paul, Ringo e George, além de familiares, amigos e parceiros de negócios. Tem revelações surpreendentes e falas muito duras do Paul sobre o John Lennon. E tem mais lançamento, cara, Vivendo com os Beatles, que foi escrito a partir de anotações do road e amigo deles, Mal Evans. É um mergulho inédito nos bastidores das turnês, com fotos jamais lançadas. Com o cupom Julio10 você compra esses dois lançamentos com 10% de desconto no site da Belas Letras. E aproveita que tem edição especial com capa dura e brindes, adesivo dourado, marcador de página, palheta e um bottom só para primeiras compras. Na descrição tá o link para a página da Belas Letras e dá para comprar qualquer título usando esse cupom, tá? Então, vamos lá. Para a maior parte das pessoas que não conhece a história dos Beatles a fundo, a ideia de senso comum é que a Yoko Ono causou a separação deles, que foi oficializada em 1970, né? Na verdade, a coisa não foi tão simples assim. Havia um contexto, e os autores defendem a tese de que o John Lennon já estava de saco cheio e usou a Yoko como uma arma para atirar num sistema do qual ele já estava farto. Mas então tá, vamos começar essa história pelo óbvio. Quem era Yoko Ono? Nascida no Japão, ela se mudou para Nova York em 1952, onde se envolveu com a cena artística. A história dela com John Lennon começou quando o colecionador de arte John Dunbar organizou uma exposição para Yoko. E aí, o Beatle apareceu. Era novembro de 66, em Londres. John, o Cupido, foi entrevistado e disse: ele precisava dela mais do que ela precisava dele. Yoko era uma jovem de muito poder, sendo intrometida ou qualquer outra coisa, com certeza é poderosa, magnética e interessantíssima. De estúpida, não tem nada. Tem muito a oferecer e claramente ofereceu a John o que ele sentia que estava precisando. Era uma mulher capaz de compartilhar a vida com ele, a primeira mulher que ele conheceu realmente em seu nível de inteligência. Detalhe, quando se conheceram e começaram a ficar, John estava casado com Cynthia. Tá, mas e quem era a primeira esposa de John Lennon? Nascida na Inglaterra, Cynthia o conheceu na faculdade, em Liverpool. Eles se casaram em 62 e se separaram em 68. Os autores afirmam que Cynthia não tinha os atributos necessários para lidar com o papel de esposa de John Lennon, pois era melancólica e pensativa demais. Ela faleceu em 2015 e na entrevista Cynthia contou: ela, a Yoko, ficou perseguindo o John por anos a fio. Ligava, aparecia na casa, escrevia para ele, dizia até conhecer o livro dele, escrevia bilhetes a ele dizendo que faria uma loucura se John não a ajudasse. Isso calou fundo nele. E por fim, os dois conheceram. Mas sabe, a Cynthia não coloca a culpa na Yoko Ono pelo fim da banda. Ela diz que aconteceria de qualquer jeito, não importava quem fossem as namoradas. Bom, mas se o John já tinha uma esposa antes, por que com ela deu tudo certo e deu treta com a Yoko Ono? O que a japonesa tinha que a inglesa não tinha? As opiniões dos entrevistados aqui elas são bem parecidas. Dunbar, o Cupido, acha que a Yoko exerceu uma influência muito grande sobre Lennon, a ponto de Paul ficar com ciúmes, porque afinal de contas eles eram bem brothers nos anos iniciais dos Beatles.
e de repente ela vem e ocupa o lugar do cara. Um outro conhecido deles que foi entrevistado era Robert Fraser, um negociante de arte. Sobre John e Yoko, ele disse: ele é um tanto ingênuo e ao mesmo tempo tem uma mente inteligentíssima. Acho que nunca tinha conhecido esse tipo de mulher intelectual. John tem uma personalidade muito forte, é uma pessoa muito forte e obstinada, e mesmo assim escolheu essa pessoa dominadora, relativamente pouco atraente e totalmente sem encanto. Não tem nada acontecendo na carreira dela, uma suposta artista atolada em dívidas. Bem, tudo é estranhíssimo, mas o principal acho que é o fato de ela ser mulher e ser uma intelectual. Ele não obtinha isso nas conversas com os meninos. Essa foi mais ou menos a mesma opinião de um personagem muito esquisito e controverso na história dos Beatles e de John Lennon, o grego Alexis Mardas. Conhecido como Magic Alex, ele encantou John Lennon e virou o seu melhor amigo. A maioria dos biógrafos o define como um charlatão que não queria mais do que arrancar dinheiro dos Beatles. De qualquer forma, Alex conheceu Yoko e deu uma opinião bem polêmica e até misógina sobre o relacionamento. Na verdade, ele não suportava mais nenhuma garota no mundo. Ele sabia que poderia ter qualquer garota. E as garotas bonitas, ele não aguentava. John queria a companhia de uma mulher, mas também precisava muito de um amigo. Muito. Precisava de um amigo homem. E, na minha opinião, a Yoko conseguiu de alguma forma combinar os dois. Yoko não era lá muito bonita, e a mulher que ele escolheu na vida dele substituiu um homem. Mas então tá, a Yoko Ono começa a aparecer nos ensaios e sessões quando eles estavam gravando o álbum branco, isso em 1968. E o que é que os caras da banda acharam disso, hein? O baterista Ringo Starr, no começo, odiou. Ele disse: ela nos deixou com nervos à flor da pele, porque as nossas mulheres não compareciam às sessões, ou compareciam a uma sessão esporádica, e de repente a Yoko estava lá, o tempo inteiro. E isso, como aconteceu com os outros, me deixava tenso. Por isso, eu fui até o John e disse: John, isso me incomoda, beleza? Só que aí, cara, John Lennon deu uma explicação ao amigo. Ele disse que passar o dia todo juntos era uma forma de um compartilhar a vida do outro, sem precisar esperar chegar em casa e contar o que é que tinha feito. E, cara, o Ringo engoliu e desencanou com a Yoko Ono a partir de então. Já o George Harrison não falou nada sobre Yoko Ono na entrevista. O Paul, em compensação, falou cada coisa, mas eu mostro mais pra frente. Os autores também foram atrás de pessoas que conviveram com os Beatles no dia a dia, ali, nos últimos anos da banda. E um desses caras adorava a japonesa. É o jornalista Ray Connolly, o repórter preferido de Paul McCartney e que estava junto do quarteto em momentos muito decisivos nos bastidores. Ele inclusive estava na gravação do álbum branco quando Yoko apareceu. Segundo Ray, ele viu ela pela primeira vez quando ela estava junto com John, trabalhando na mixagem da música Cry Baby Cry. Paul estava lá, inclusive, mas ficou irritado com a presença dela e se trancou numa outra sala, onde teria escrito a música Let It Be, não necessariamente inspirada nessa situação. Let it be, let it be. Ray diz que muitos ali enxergavam Yoko como uma vigarista, uma aproveitadora. Ele disse: no início talvez eu tenha pensado isso, mas hoje acho que não. A Yoko ficava por perto e dava a John o que ele não tinha com Cynthia. Maravilhosa, muito legal a Yoko. Eu gostava dela. E o repórter também achava que a banda não acabou por causa dela, ia acabar de qualquer jeito. Entendo que os outros três a odiavam, em especial o Paul, mas acho que se não fosse por ela, outra coisa teria acontecido. Acho que eles iriam se separar de qualquer maneira. Na gravação de Magical Mystery Tour já não andavam juntos, na realidade raramente andavam juntos. Simplesmente não estavam se falando, e quando falavam era aos gritos. Pois é, mas tem outro time, era o time da Yoko Vigarista. Segundo essa galera, a Yoko fazia parte de uma trama que envolvia advogados, gestão dos negócios, dinheiro para as exposições dela. Mas antes, para entender essa trama, é preciso saber quem são três pessoas: Brian Epstein, Alan Klein e John Eastman. O Brian foi o primeiro empresário, o cara que contratou os Beatles e os levou ao estrelato. Ele cuidava de tudo até falecer de overdose em 1967. Aí, por um período, o quarteto não soube como investir a fortuna que eles tinham ganhado, para onde conduzir os negócios, ficaram meio perdidos
e aí foram atrás de um novo empresário. E foi aí que John e Paul começaram a se desentender. O John queria trazer o americano Alan Klein, o empresário agressivo que tinha trabalhado com os Rolling Stones e conseguiu uma boa grana para eles. Só que Paul não confiava em Klein e quis trazer o seu sogro, Lee Eastman, e o cunhado, John. Ringo e George ficaram do lado de Klein, claro, eles temiam que os Eastman fossem privilegiar o baixista. Paul foi um voto vencido. Mas essa é uma outra história. Muita gente se perguntava por que John insiste tanto nesse tal de Alan Klein. Queria que o Paul assinasse o contrato com ele numa sexta-feira à noite. Será que tem alguma coisa a ver com essa Yoko Ono? Na sua entrevista, o empresário disse que não tinha nada a ver, que na verdade John queria se proteger do Paul McCartney. Lennon e Yoko, eu prefiro não comentar o que os persuadiu a me aceitarem. Creio que o principal era o fato de realmente almejarem alguém para eles, à parte dos Beatles. E foi isso que aconteceu realmente. John é um ser humano muito prático, e o conflito estava lá. Era a banda dele, mas ele estava perdendo o controle e não queria isso. Queria ser protegido. Foi simples assim. Mas na surdina rolavam boatos de que Klein prometeu $1 milhão para Yoko Ono fazer filmes e que contratá-lo para os Beatles seria a contrapartida oferecida por John Lennon. Pelo menos é isso que contou Ron Cass. Ele foi presidente da Apple, gravadora montada pelos Beatles. Na verdade, Klein se inseriu por meio da Yoko, com a pressão de Yoko sobre John. Mas o fato é que ela nunca recebeu grana alguma. E será que o plano dela deu errado, então? O John Lennon foi assassinado enquanto eles faziam as entrevistas, em dezembro de 1980. Por isso, não tem o depoimento dele. Já a Yoko Ono deu entrevista. Ela é classificada pelos autores como baixinha e misteriosa, mas uma mulher que fazia sua frágil voz ser ouvida sempre que necessário. Tímida, porém convicta. Ao contrário de Cynthia, porém, ela jamais foi tratada como alguém da família nos Beatles. Yoko Ono e John Lennon ficaram juntos pela primeira vez em 68, meses depois de se encontrarem na galeria. Quando perguntada, ela negou que estava interessada no dinheiro do empresário Alan Klein. Ele não fez a promessa de obter um acordo para todos os seus filmes? Não prometeu não. Eu fui mal interpretada sob vários aspectos, como esse. Sentiram que eu trouxe o Alan Klein porque havia com ele algum tipo de acordo paralelo. Tá brincando? Klein era um sujeito machista. Yoko também não demonstrou rancor de Paul, nem Ringo e George. Disse apenas que rapidamente sentiu que eles não gostavam dela. Sim, isso deixou John muito magoado, mas se os Beatles tivessem logo me aceitado e me recebido de braços abertos, ele também teria se sentido muito mal, o John Lennon. Pelo menos é o que ela acredita. E o Paul McCartney, hein? O cara falou cada coisa. Que ele nunca engoliu Yoko Ono, bom, isso é óbvio, é um dos fatos mais notórios do rock and roll. Mas olha só o que é que ele falou. Sem dúvida, ela metia o bedelho. Em retrospectiva, eu sinto um pouco de pena dela, sabe? Se a gente ao menos tivesse entendido a situação e pensado, peraí um pouquinho, aqui tá uma jovem que não recebeu atenção suficiente. O pessoal dizia que ela era feia, coisa e tal, e isso deve ser duro pra quem ama essa pessoa e tá muito apaixonado por ela, mas eu ainda não consigo, ainda tento entender o ponto de vista dele. Qual era o objetivo de tudo aquilo? Paul também era do time Yoko quer dinheiro. E foi muito duro em relação a John na entrevista, que foi dada dias antes do assassinato dele em 80. McCartney demonstrou mágoa e rancor do casal. O jeito de ganhar a amizade deles é fazer tudo como eles exigem. Eu sei que se eu me deitar estirado no chão e fizer tudo como eles dizem, rindo de todas as piadas deles, sem esperar que eles achem graça das minhas, daí vamos ser amigos. Peter Brown, um dos autores, teve um papel fundamental nos dois casais. Ele apresentou Paul à sua esposa Linda McCartney e providenciou o casamento de John com Yoko Ono. Ele escreveu: só para constar, não foi Yoko quem separou os Beatles. Desde o instante em que Brian Epstein morreu, os Beatles perderam o lastro e mergulharam numa espiral de caos. A presença constante de Yoko foi o modo de John derramar sal na ferida. O livro, lançado no Reino Unido no ano passado, deriva de outro trabalho de Peter e do jornalista Steven, a biografia The Love You Make, lançada em 83. O que eles fizeram foi recuperar as entrevistas e selecionar trechos que enfocassem no fim da banda. E conforme a obra, Yoko não foi a única vilã. Linda também enfrentava a resistência dos Beatles. Alan Klein, Magic Alex e até o abuso de heroína por John são outras causas levantadas no livro para o fim da maior banda de todos os tempos,
que foi oficializado em 1970. A história é muito mais complexa do que dá vontade de imaginar. Mas para conhecer essa história em detalhes, aí tem que ler. O link tá lá na descrição e o cupom é Julio10. Não esquece, tá? Ah, e se você quer ver mais vídeos sobre os Beatles aqui no canal, eu contei a história da canção Help. O link vai aparecer aqui na tela e tá lá na descrição também. Era isso e até a próxima.